Alberto Guerreiro Ramos, escreveu artigos sobre psicodrama e sociodrama. A primeira pessoa que faz é quem inicia, o pioneiro. A questão do trabalho do Guerreiro Ramos ter ficado esquecido, encoberto, é consequência do racismo estrutural, não é para saber. Aquilo que as pessoas negras fazem no Brasil não é para saber mesmo. Isso é um lapso histórico. Isso é um apagamento. Alberto Guerreiro Ramos, vírgula, mulato, vírgula, baiano, vírgula, metido a sociólogo. Imagina, na década de 50, 60, você ser um intelectual negro. Se hoje é difícil, em 2024, imagina nas décadas anteriores. Ele era, digamos, na sua juventude, um humanista radical, cristão, mas radical no sentido de que ele acreditava nas potencialidades humanas e na capacidade do ser humano se transformar para algo melhor. Né? Então, a crença no psicodrama, eu acho que se explica até por essa percepção anterior dele, que segue ele por toda a vida. Para falar do meu encontro com o Guerreiro Ramos, eu preciso resgatar um pouco da minha história, a minha história como mulher preta, psicóloga, até antes do psicodrama, né? E como psicóloga, eu me perguntava como que a psicologia pode nos ajudar, né, nas dores emocionais que o racismo brasileiro provoca nas pessoas pretas. A gente avançou? Avançou, mas está muito a passos lentos, né? A academia, o mercado de trabalho, ele não tem esse olhar racializado. E é difícil você estar inserido nele e não ser visto, né? Não ter as suas necessidades supridas no sentido de representatividade. Né? E aí, quando eu procurei a formação de psicodrama para poder fazer, a primeira coisa que eu fiz foi procurar os autores negros. E num dado momento, no psicodrama, ainda cursando, se não me engano, no meu segundo ano de formação, eu encontrei um trabalho do Jacob Levi Moreno, criador do psicodrama, um etnodrama que ele trabalhou em 1945 nos Estados Unidos, né, com um casal negro. O aluno preto, ele busca as suas referências. E para mim é muito importante ter referência, porque infelizmente as minhas referências elas não são boas. Né? Então, as minhas referências são de pessoas negras em situação de rua, de situação de servil, situação ainda em situação análogo ao escravo. Né? Então, imagina você ter essas referências, você tentando estudar, você tentando trabalhar, e você olha para o lado e essas referências não são tão boas. E eu, como uma mulher preta, eu preciso de ter referências potentes. E tem muitas referências potentes. Logo após dirigir uma vivência num dos congressos de psicodrama, precisamente um congresso ibero-americano de psicodrama, um colega me falou que havia ele tinha um certo conhecimento de uma pessoa, de um homem sociólogo negro, achava que era Guerreiro Ramos. Ele me disse isso, esse colega é o psicodramatista Ronaldo Pamplona. Alguns anos depois do meu mestrado, inclusive, eu estava lendo um livro do Abdias Nascimento. Eu tinha conhecimento do trabalho do Abdias Nascimento como um dos idealizadores, o principal líder, né, do Teatro Experimental do Negro, mas eu até então não tinha conhecimento que exatamente nesse espaço do Teatro Experimental do Negro é que nós tivemos a primeira experiência com psicodrama e que trabalhou com psicodrama nesse espaço foi Alberto Guerreiro Ramos.
O Abdias, eu acho que conseguiu inspirar o Guerreiro a ver o quanto a participação dele seria importante nesse projeto que eles tinham para o Teatro Experimental do Negro. Ele sempre conta que quando ele foi fundar o Teatro Experimental do Negro, muitos amigos, né, muitos dos amigos do projeto, aquelas pessoas é, sinceramente, né, aliadas com a ideia, diziam para ele, Abdias, não ponha esse nome. Né? Se você disser Teatro Experimental do Negro, você já está condenando o seu projeto a- ao insucesso, porque essa palavra vai afastar qualquer intelectual sério, né? Porque ninguém pensa na questão racial, na identidade, vamos dizer, na época não se usava essa palavra, mas na questão negra, não se pensava nisso como uma área legítima de pensamento teórico social. Acredito que eles tenham se encontrado em algum contexto público que não tenha sido o Teatro Experimental do Negro especificamente, e conhecendo o Guerreiro, vendo trocando ideias naturalmente com ele, o Abdias tenha o convidado, ou então, assim, eu também tinha a impressão que talvez o Guerreiro sabendo do Teatro Experimental do Negro, porque o Teatro Experimental do Negro, na época, era uma instituição, era um projeto assim muito conhecido. Apesar de ter sido apagado da história do teatro moderno, quando a gente volta lá para os registros que existem, a gente vê que realmente era um um projeto, era uma atuação muito inserido muito dentro do que era a atuação do teatro moderno, daquele nascimento do teatro moderno no Brasil naquele momento. Eu não sei se é proposta dele, Guerreiro Ramos, se é do Abdias Nascimento, de criar um Instituto Nacional do Negro dentro do Teatro Experimental do Negro. E ele inaugura esse instituto com a vivência do psicodrama e sociodrama. Eles queriam se ver como porta-vozes de uma elite negra dentro de um projeto nacional popular. E o Teatro Experimental do Negro era a instituição que promoveria essa participação dele e de outros que eles estariam trabalhando e conduzindo, direcionando nesse processo. Então ela fala assim, que era entre os pilares, né, entre as propostas estava oferecer às pessoas negras uma nova atitude, um critério próprio que os habilitava a ver, a enxergar o espaço que ocupava o grupo afro-brasileiro no contexto nacional. Ou seja, isso é criatividade e espontaneidade, isso é psicodrama. O jornal Quilombo começa em 48 e eu não sei se é 48 ou 49 que tem uma grande reportagem, uma matéria sobre o Guerreiro que o Abdias publica no Quilombo. E depois ele faz as matérias com o Guerreiro sobre o psicodrama, né? Ele dirigiu psicodrama, sociodrama, e ele escreveu, Alberto Guerreiro Ramos, escreveu artigos sobre psicodrama e sociodrama. Então, ele é o precursor, né, do psicodrama brasileiro, é a primeira pessoa que faz, é quem inicia, é o pioneiro, né? Ele trabalhou e ele escreveu. O sociodrama é precisamente um método de eliminação de preconceitos ou de estereótipos que objetiva libertar a consciência do indivíduo da pressão social. Por exemplo, adestra uma pessoa para ver um funcionário, um negro ou um judeu, não à luz de estereótipos,
mas o funcionário, o negro ou o judeu, mas com uma personalidade singular, única e inconfundível. Quando eu li esta pequena definição sobre o sociodrama, eu penso que é muito coerente com tudo que Moreno pensa do que seria o método sociodramático. E é exatamente um método que vai eliminar estereótipos. Eu acho que a participação dele no Departamento Nacional da Criança e no DASP durante os anos 40 deu a ele uma certa tranquilidade material, né? Eram lugares respeitáveis, mas eu acho que eram lugares tediosos. Eu acho que eram extremamente tediosos. Eu acho que o tipo de trabalho que ele fazia nos dois não eram suficientes para as pretensões dele. Então, acho que ele viu um pouco isso no TEM também, de um lugar que ele pudesse extravasar essas outras possibilidades de trabalho, de afeição também, né? Eu acho que as relações pessoais aí contam muito também, porque ele ficou muito próximo pessoalmente, né, das pessoas no TEM. Isso é muito interessante, né? Eu não sei se o Guerreiro tinha isso antes. Eu sou muito sério sobre esse negócio do legado do Guerreiro, porque não tem ninguém mais para fazer. Né? Minha irmã morreu muito cedo. Não tem ninguém, não tem ninguém. O Castelo Branco tinha sido estudante do Guerreiro na Escola Superior Militar. Professor, se democracia é o que o senhor explica, eu sou democrata. Isso é o Castelo falando na classe do Guerreiro. O Castelo publicamente disse que esse negócio do Guerreiro é injustiça, nós temos que consertar isso. Mas o Castelo era tio do meu vizinho, meu amigão, o Carlos Henrique Viana. Ele avisou aquela família, e era distante daquela família, não por raiva, eu nunca tinha muito contato. Ele avisou, eu quero ir jantar com vocês. A mãe do Carlos Henrique. Claro, muito bem. Tá bom, tio, vem, não sei o quê. E o Castelo Branco foi lá com o escorte militar, né? E os caras lá naquelas motocicletas enormes, né? E nós estávamos todos olhando. E um cara, um militar, saiu de um caminhão, um jipe, o que seja, tinha uma pasta debaixo do braço. Ele olhou, e o meu amigo, né, da casa ali, o Carlos Henrique, apontou para mim. Aí o cara não veio correndo, o cara de ruim ou nada. Você é o Guerreiro? Poxa, senhora, vai para casa. Me seguiu. E naquele tempo eu não entrava sem bater, né? Aí bati na porta. E o papai, era sábado, né? E o papai, vem, abre a porta. Aí eu estou pensando que as piores coisas vão acontecer, mas o cara estava sozinho e aparentemente não tinha arma, que dava para ver. Ele dá a pasta ao Guerreiro. Ele diz, isso é do presidente. E vai embora. Naquela pasta que o Guerreiro achou aquela coisa que ele odiava, a ficha dele registrava Alberto Guerreiro Ramos, vírgula, mulato, vírgula, baiano, vírgula, metido a sociólogo. Teve um determinado evento que apareceu o nome do Guerreiro Ramos, né? E
muitas, assim, era um evento que tinha representantes de escolas e muitas pessoas falaram, "Olha, não sei quem é." E eu já havia pegado, o que estava me incomodando, que já me trazia o incômodo, que como banca de TCC, eu pegava alguns projetos de alunos que, quando falavam da origem do psicodrama no Brasil, não mencionavam o teatro experimental do negro e não mencionavam, claro, o Guerreiro Ramos. Começavam a partir dos anos 70 no Brasil, né? E aquilo, no MASP, né? E aquilo me incomodava. Quando eu era banca, eu falava: olha, isso aqui está errado, isso aqui é um lapso epistemológico. Não foi aqui que começou. O surgimento de que se tem notícia, está documentado, foi nos anos 40, no Teatro Experimental do Negro, do Abdias Nascimento, com o sociólogo Guerreiro Ramos. Eu escrevi para a Zeca Moreno perguntando se ela sabia do trabalho do Guerreiro Ramos com Moreno, se ela tinha algum conhecimento, especialmente do trabalho do Guerreiro Ramos aqui no Brasil. E qual foi a minha surpresa? Eu escrevi isso numa noite, no dia seguinte, na minha caixa de e-mails estava a resposta de Zerca Moreno. E ela me disse que algo mais ou menos assim, que ela não tinha conhecimento do trabalho do Guerreiro Ramos, me parabenizou, inclusive, dizendo que o Moreno ficaria muito feliz, se soubesse do meu trabalho. E ela me disse que todo o acervo do Moreno está, né, em Boston, em Harvard, né, na biblioteca, numa das bibliotecas de Harvard, falou isso Zeca Moreno. Eu só pude ir a Boston 10 anos depois desse e-mail, porque isso 2003, 2004, eu estive em Boston em 2014. E foi muito importante também, porque como eu sou uma pesquisadora autônoma, né, eu que banco as minhas pesquisas, eu, antes de viajar, eu tinha poucos dias em Boston, eu conversei com o psicodramatista Sérgio Guimarães, o nosso colega pesquisador da obra do Moreno, e ele me deu algumas pistas também muito importantes. Ele me passou o contato de uma pessoa da secretaria da biblioteca, da Faculdade de Medicina, e me disse que lá eu iria encontrar duas pastas do Brasil. Pego uma primeira pasta, muito emocionante para nós brasileiras, né, brasileiros, encontrar ali material do Brasil, né, escrito em português, né, sobre o Congresso do MASP de 70, e eu vou folheando, folheando, e de repente eu encontro uma folha datilografada, né, uma cópia do primeiro Congresso do Negro Brasileiro, de 1900, setembro de 1950. E a margem esquerda, escrito à mão, caneta tinteiro, a letras do Guerreiro Ramos, dizendo: Doutor Moreno, recomendo a continuação dos estudos sobre sociometria. Ele sentia muito não ter sido um professor universitário, lá na Faculdade Nacional de Filosofia, aquela coisa toda, mas o fato dele ter tido uma prática social mais diversificada permitiu a ele também dar valor e dar consequência às leituras, aos pensamentos dele de formas variadas. Então, eu acho que a questão do psicodrama, se, digamos, tem esse contexto, digamos, de que ele encontrou um lugar que dava uma segurança material a ele, no DASP, e que permitia a ele ter acesso a todas as revistas internacionais, a todos esses debates, e que, ao mesmo tempo, não permitia a ele dar consequência a isso tudo, mas criava as condições para que conhecesse isso tudo. E esse caminho solitário hoje, eu vejo que é um caminho solitário importante, para que a gente tenha busque interiormente uma força para poder se aquilombar. Porque para estar em grupo, o grupo é muito potente, mas tem que estar preparado para estar num grupo. Eu entendo assim. E aí me vem, passa um filme assim na cabeça, assim, o próprio Teatro Experimental do Negro, que é um quilombo, que o Abdias do Nascimento se fortaleceu ali, porque é onde eles atuavam sobre as questões sociais que aconteciam à época. E aí o trabalho, o caminho individual
do Guerreiro Ramos, né, nesses cargos políticos importantes que ele teve a oportunidade de estar em razão do intelecto dele e da capacidade, né, a capacidade dele de estar nesses cargos, também foi um caminho solitário, onde ele se aproxima também de outros grupos para poder potencializar. Prêmio com este nome, desta personalidade, né? Com o nome de Alberto Guerreiro Ramos, é reconhecer muito do que é o psicodrama mesmo e para onde ele vai, né? A socionomia. Então, aí eu acho que o prêmio nasce disso, assim, desse encontro, na verdade, do encontro de Moreno e Guerreiro Ramos dentro de mim. Me surpreendi, as pessoas recebendo o prêmio, me surpreendi, o impacto, assim, como as pessoas pensavam sobre isso, como as pessoas pensavam sobre Guerreiro, sobre as pessoas, como as pessoas pensavam nos psicodramatistas que foram indicados, porque eles foram indicados a partir da ideia de que o trabalho deles é próximo do que Guerreiro Ramos pensava e do que Moreno pensava. Então, foi uma porção de gente pensando sobre essas pessoas, sobre Guerreiro Ramos, sobre Moreno. Esse letramento racial, ele tem que começar com as pessoas brancas, porque as pessoas brancas estão no poder. E o que o Guerreiro Ramos fazia no Teatro Experimental do Negro, que o Abdias Nascimento fundou, tinha essa proposta de, olha, vamos estudar a questão racial no Brasil, mas não na questão do problema negro, o problema branco. Não foram os negros que começaram a escravidão. As pessoas que estão buscando se tornar psicodramatista, acho que é importante pensar numa educação continuada, pensar na história do Brasil, pensar em relações étnico-raciais, é pensar na vontade, no interesse, na responsabilidade de uma educação continuada, ou seja, para sempre.